Muito bom dia a todos. Hoje nós começamos a Semana Santa e vamos começar de uma maneira diferente dos domingos. Nós começamos a missa daqui para lá. Portanto, quem tiver já os seus ramos, vamos caminhar com o rumo da igreja e é lá que eu vou vencer os ramos. E pedi às crianças da catequese, depois podem se juntar à frente e vamos todos até ao fundo da igreja. Os familiares também, não é só os familiares também. Irmãos caríssimos, desde o princípio da Quaresma vimos preparar-nos com obras de penitência e de caridade. Hoje estamos aqui reunidos para darmos início, em união com toda a Igreja, à celebração do mistério pascal do Senhor, isto é, da sua paixão e ressurreição. Foi para realizar este mistério da sua morte e ressurreição que Jesus entrou na sua cidade de Jerusalém. Por isso, recordando com fé e devoção esta entrada triunfal na Cidade Santa, acompanharemos o Senhor, de modo que, participando agora da sua cruz, mereçamos um dia ter parte da sua ressurreição. Eu gostaria a todos que levantassem os ramos para serem benzidos. Eu vou fazer agora a oração da bênção. Eu vou fazer agora a oração da bênção. Oremos, Deus eterno, omnipotente, santificai com a vossa bênção estes ramos, para que, acompanhando a Cristo nosso Rei nesta celebração festiva, mereçamos entrar com eles na Jerusalém Celeste. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Eu vou espargir agora os vossos ramos. Aqueles que a água benta não chegar, vocês têm as espias, podem pôr vós mesmos a água nos vossos ramos.
Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à povoação que está em frente, e encontrareis uma jumenta presa e com ela um jumentinho. Soltai-os e trazei-os. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei que o Senhor precisa deles, mas não tardará a devolvê-los. Isto sucedeu para se cumprir o que o profeta tinha anunciado. Dizei à filha de Sião: eis o teu rei que vem ao teu encontro, humildemente montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Os discípulos partiram e fizeram como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, puseram-lhes em cima as suas capas, e Jesus sentou-se sobre elas. Numerosa multidão estendia as capas no caminho. Outros cortavam ramos de árvores e espalhavam-nos pelo chão. E tantas multidões que vinham à frente de Jesus, como as que o seguiam, diziam em altos brados: Hosana ao Filho de David, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou em alvoroço. Quem é ele? Perguntavam. E a multidão respondia: é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. E agora, com os nossos ramos nas mãos, vocês vão voltar aos vossos lugares para os diversos corredores, não importa qual seja, é como uma posição. Imaginemos que Jesus aqui ao fundo está às portas da cidade e Jerusalém está onde está Jesus no sacrário. Portanto, vamos ao encontro do Senhor. Imitemos, caríssimos irmãos, a multidão que aclamava Jesus na cidade santa de Jerusalém e caminhemos na paz de Cristo.
pelos anos de vida que Nosso Senhor me deu, que hoje completo 69 anos, é 29. E também tinha uma intenção particular que hoje exatamente também faz um ano que faleceu a senhora Gilda Moraes Pires, mãe da Patrícia Pires e dos seus irmãos. Por isso eu gostaria de pôr na missa do meu aniversário também esta vida, como o tempo passa tão rápido. Oremos, Deus Todo-Poderoso e Eterno, que para salvar a humanidade fizeste o nosso Salvador, se fizesse homem, e suportaste a cruz. Fazei que vivamos unidos a Ele na sua paixão, para chegarmos a tomar parte na glória da sua ressurreição. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. O Senhor deu uma graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos, para eu escutar como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos, e eu não resisti, nem recuei o passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam, e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio ao meu asilo, e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra, e sei que não ficarei desmentido. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem, no céu, na terra e nos abismos. E toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi levado à presença do governador Pilatos, que lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: É como dizes. Mas ao ser acusado pelos príncipes dos sacerdotes, pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quantas acusações levantam contra ti? Mas Jesus não respondeu coisa alguma, a ponto do governador ficar muito admirado. Ora, pela festa da Páscoa, o governador costumava soltar o preso à escolha do povo. Nessa altura havia um preso famoso chamado Barrabás. E quando eles se reuniram, disse-lhes: Qual quereis que vos sou? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Ele bem sabia que o tinham entregado por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, a mulher mandou-lhe dizer: Não te prendas com a causa desse justo, pois hoje sofri muita insultos por causa dele. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. O governador tomou a palavra e perguntou-lhes: Qual dos dois quereis que vos sou? Eles responderam: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: E que hei de fazer com Jesus chamado Cristo? Responderam todos: Seja crucificado. Pilatos insistiu: Que mal fez ele? Mas eles gritavam cada vez mais: Seja crucificado. Pilatos, vendo que não conseguia nada e aumentava o tumulto, mandou vir água. Lavou as mãos na presença da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste homem. Isso é lá convosco. Todo o povo respondeu: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Soltou-lhes então Barrabás, e depois de ter mandado aceitar Jesus, entregou-o para ser crucificado.
Então os soldados do governador levaram Jesus para o pretório e reuniram à volta dele toda a corte. Tiraram-lhe a roupa e envolveram-o num manto vermelho. Desceram uma coroa de espinhos e puseram-lhe na cabeça. E colocaram uma cana na sua mão direita. Ajoelhando diante deles, escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Depois cuspiam-lhe no rosto e, pegando na cana, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas roupas e levaram-o para ser crucificado. Ao sair, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e requisitaram-no para levar a cruz de Jesus. Chegados a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do Calvário, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas Jesus, depois de o provar, não quis beber. Depois de o terem crucificado, repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte, e ficaram ali sentados a guardá-lo. Por cima da sua cabeça puseram-lhe um letreiro, indicando a causa da sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam insultavam-no e abanavam a cabeça, dizendo: Tu que destruías o templo e o reedificavas em 3 dias, salva-te a ti mesmo se és o Filho de Deus. Desce da cruz. Os príncipes dos sacerdotes, juntamente com os escribas e os anciãos, também troçavam dele, dizendo: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, ele que o livra agora se o ama, porque diz: Eu sou filho de Deus. Até os salteadores crucificados como eu o insultavam. Desde o meio-dia até às 3 horas da tarde, as trevas envolveram toda a terra. E pelas 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos presentes, ouvindo isto, disseram: Está a chamar por Elias. Um deles correu a tomar uma esponja e bebeu em vinagre. Pôs-lhe na ponta de uma cana e deu-lhe a beber. Mas os outros disseram: Deixa lá, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com voz forte, expirou. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Então o véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas fenderam-se. Abriram-se os túmulos e muitos dos corpos de santos que tinham morrido ressuscitaram. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Entretanto, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, ao verem o tremor de terra e o que estava a acontecer, ficaram aterrados e disseram: Este era verdadeiramente Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por
esta liturgia toda é uma pregação, toda ela é realmente tudo nos toca, desde a bênção dos ramos e toda a liturgia da palavra. E como vocês podem ver, nós hoje temos a profissão de fé de duas jovens que, ao fim do mês de abril, vão fazer o seu crisma, juntamente com o Rafael. Mas para fazer o crisma, têm que fazer a profissão de fé, têm que renovar as promessas do seu batismo. Que quando vocês eram pequenas, foram os vossos pais e padrinhos que renovaram, fizeram as promessas com o vosso nome. Hoje não, hoje são vocês. Hoje vocês assumem as graças todas de serem filhas de Deus, membros da igreja, e o céu é a nossa casa. Nós fomos feitos para o céu. É por isso que a gente existe, para habitarmos eternamente na casa do Pai. Por isso eu gostaria de pedir à Sofia e à Eva para porem de pé, e elas vão fazer a sua profissão de fé. E um dos símbolos da profissão de fé é a cruz. E a Sofia e a Eva têm, foi nosso Senhor que destinou uma graça muito especial. A sua cruz é a cruz do Jubileu 2000, é a cruz da Santíssima Trindade, igual à minha, só que a vossa é mais pequenina, mas é a mesma, a cruz da Santíssima Trindade, e que vem diretamente de Fátima, onde Nossa Senhora apareceu. E eu agora vou benzer estas cruzes com uma bênção muito especial. E era tão bom que toda a gente tivesse uma cruz de mão para andar sempre consigo. Porque esta cruz de mão é para os momentos mais de aflição. E se anda no bolso ou na carteira, ou que seja, quando realmente há momentos difíceis, a gente pode ter aqui na mão, que é diferente da cruz ao peito. E vocês vão escutar como esta bênção é tão importante, que é diferente das outras bênçãos da cruz. Vocês podem ter a cruz na vossa mão. O nosso auxílio vem do nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Oremos. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, dignai-vos abençoar este sinal da cruz, a fim de que se torne remédio eficaz para o género humano, dê firmeza na fé e progresso nas boas obras, e seja redenção para as almas, consolação, auxílio e amparo contra as setas mortíferas do inimigo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade e Espírito Santo. Abençoai, Senhor Jesus Cristo, estas cruzes, pela qual na vossa paixão salvastes o mundo do poder demoníaco e venceste o inspirador do pecado, que rejubilou com a desobediência do primeiro homem ao comer o fruto da árvore de vida. Seja santificado este sinal da cruz, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, para que todos quantos, pela vontade do Senhor, se inclinarem e rezarem diante desta cruz, obtenham a saúde do corpo e do espírito. Vós que sois Deus com o Pai,
na unidade do Espírito Santo. Agora vão acender as nossas velas. Podem subir ao altar. Eu pediria, és madrinha? Sim, pode-se para mim. Por ver lá. A madrinha. O papai e a mamãe, vocês merecem. Eu acho que sim. Os avós. Dar lugar para toda a gente. A profissão de fé, em primeiro lugar, é le régé du mal. Les trois réponses est oui, se renunciam. Renunciais ao pecado para viveres na liberdade dos filhos de Deus. Renunciais às seduções do mal para que o pecado não vos escravize. Renunciais a Satanás, que é o autor do mal e o pai da mentira. Agora é a oração mais importante, até mesmo no rito do batismo. É o centro da vigília pascal. Há mais de 2000 anos, neste credo, todos são batizados. Todos. E a resposta é sim, creio. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Sim. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Sim. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna? Sim. Esta é a nossa fé que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu peço às madrinhas para pôr o cascol, é a veste branca de furar o cu. Uma salva de palmas. Vamos pôr de pé para fazermos as nossas preces. Irmãos e irmãs, com os olhos voltados para aquele que por nós foi crucificado,
crucificado, oremos pelos nossos irmãos que sofrem e digamos: Senhor, tende piedade de nós. En union avec toutes les personnes dont Dieu éveille chaque matin l'oreille et le cœur à sa parole, prions avec fidélité. En pensant aux victimes de persécution pour des motifs religieux, prions avec persévérance. Por aqueles que são traídos no seu amor, oremos a Jesus, entregue por dos 12. Senhor, tenha piedade de nós. Por aqueles que a quem ninguém reconhece a sua dignidade, oremos a Jesus, coberto de injúrias e sarcasmos. Senhor, tenha piedade de nós. Por aqueles que são esmagados pela miséria e torturados, oremos a Jesus, que foi preso e maltratado. Senhor, tenha piedade de nós. Pelos que sofrem a doença e pelos moribundos, oremos a Cristo, agonizante sobre a cruz. Senhor, tenha piedade de nós. Pelos que lutam pela justiça e pela verdade, oremos a Jesus, que morreu inocente. Senhor, tenha piedade de nós. Pelos que já não têm mais esperança nesta vida, oremos a Jesus, que ressuscitou e está vivo para sempre. Senhor, tenha piedade de nós. E hoje, em particular, oremos por nosso Senhor Padre Carlos, que o Senhor Jesus Cristo lhe dê muitos anos de vida, muita saúde e paz neste aniversário, para que ele possa continuar a nos servir com amor e dedicação. Oremos. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor Jesus, que por nós aceitaste voluntariamente a morte na cruz, concede a todos os homens que sofrem a graça de se unirem à vossa paixão e de porem a sua esperança na vossa ressurreição. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade e Espírito Santo. Amém. Pode ser.
seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Seja o Senhor Deus nosso este sacrifício para a honra e glória do seu nome, para nosso bem e da sua santa Igreja. Pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos por este único e admirável sacrifício a misericórdia que os nossos pecados não merecem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno, omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever e nossa salvação dar-vos graças, sempre em toda a parte, de Cristo nosso Senhor. Sendo inocente, entregou-se à morte pelos pecadores, não tendo culpas, deixou-se condenar pelos culpados. A sua morte redimiu os nossos pecados e a sua ressurreição abriu-nos as portas da salvação. Por isso, com os anjos dos santos, nos glorificamos, cantando. Verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos a primeira dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e dando graças partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos
para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Arcebispo Cristiano Hermínio, o nosso Parco Padre Roberto Barradinho e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, especialmente Gilda Moraes Pires, neste primeiro ano de falecimento, e de todos aqueles que adormeceram na esperança da ressurreição, e todos aqueles que a vossa misericórdia partiram deste mundo, admitiu-os na luz da vossa presença. Tem misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santo Ambrósio, nosso padroeiro, o anjo protetor da nossa paróquia e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Unidos pelo Espírito Santo, vocês vejam, ontem as nossas jovens participaram de um dia muito especial, o dia do Espírito Santo, com todos os jovens da nossa diocese que se vão crismar este ano. E o ano passado foram mais de 1 milhar de pessoas e elas foram representar a nossa paróquia. Vocês veem que um cartaz feito por elas está Jesus crucificado e no outro o Espírito Santo, este Espírito que dá a vida. Por isso, unidos pelo Santo Espírito, rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo da paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz.
Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos divide. Sou Deus da paz. Como tem muita gente de fora da nossa comunidade, é só para vos dizer que vocês não precisam sair dos bancos quando o ministro vão passar pelos corredores e dar a comunhão. Quem quer receber a Sagrada Comunhão é só estender a mão logo, receber na boca, e quem não quer, senta-se e pronto. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, é nossa Bíblia que a Igreja é namorada, mas dizemos a palavra e será salva. O corpo de Cristo nos guarda para a vida eterna. Amém.
Le moment qui est attendu, c'est le moment des diplômes pour mes élèves. Et Marie Cabral Dantour. Sofia Cabral Dantour. Et mon groupe a décidé de donner un petit cadeau au prêtre. Pas grave, peux-tu venir ici devant, s'il vous plaît? Vocês sabem qual é o maior presente que vocês podem dar a um padre? É trabalharem unidos, amigos, em diálogo, em comunhão. Isto é que realmente é o maior presente. Uma das coisas que mais sofri na Val foi a tirania dos voluntários, que achavam vossas acima do padre. E é isso que mais dói no sacerdote e que tira as nossas forças. E eu queria pedir-vos as vossas orações por uma coisa que estou passando por uma fase muito difícil, já desde o ano passado, e tenho uma grande tentação de ir embora. E já não fui embora por causa de um funeral que eu celebrei aqui. Eu já tinha marcado uma reunião na Diocese para me ir embora. Para vocês verem como é que eu estou. Esta foi das piores quaresmas que eu tive, com mais sofrimento. E continuo. Eu não preciso de nada de especial, mas preciso de comunhão, de diálogo, de respeito. Se um padre dar a vida pela Igreja, pelo povo todo, é a única coisa que eu peço. Mais nada. Eu não preciso de outra coisa senão isso. E realmente, esta semana tive um sinal bastante grande que eu fiz o apelo das mesas. Eu tenho pedido a Nossa Senhora, ajuda-me, dá-me um sinal. E esta semana um pai de família que se enganou comprando uma mesa de 6 pés veio às costas com uma mesa de 8 pés. O Senhor foi para mim um grande sinal que me ajudou muito nesta semana a preparar para a Semana Santa. Como também ainda outra família me disse, vai de casa e encomenda uma mesa que eu pago. E a Patrícia também esta semana disse, vai de casa, encomenda, diz às pessoas para encomendarem as mesas e fazerem a livração na padaria Las Mesas. E ela teve que trazer as mesas para cá. Porque infelizmente aqui no presbitério não há ninguém que abre uma porta. Não há ninguém. Ainda tive há pouco tempo uma encomenda, 3 vezes vieram a encomendar a porta aqui, ninguém abriu a porta. É difícil. Por isso, a Patrícia, muito obrigado por pôr a padaria Las Mesas à disposição de todas as famílias que queiram realmente comprar uma mesa e comentem para a internet e deem o endereço da Patrícia e ela depois, quando tiver 3, 4, vem cá trazer. E esta iniciativa não é minha. Coopere em favor da nossa comunidade. E vocês, irmãos e irmãs, realmente têm-nos respondido de uma maneira muito rica e sem grande esforço. Já temos 3 meses
Vocês vejam que tem tão pouco tempo. Por isso, agradeço muito e rezem por mim. Tá? Rezem por mim para que nós tenhamos coragem e força. Enfim, Deus é Pai e que o amor cristão me ajuda a ultrapassar tudo. É isso que eu quero. É o grande presente. Tinha várias coisas. Houve duas pessoas que pediram missas do povo, a senhora Edwina Ferreira e Fátima Melo. Estão aqui. Edwina ou Fátima Melo? Aqui as missas todas como também vocês nessas escolhas têm o horário das celebrações. Quinta-feira, a missa portuguesa é às 6 da tarde. Depois da missa, quem quiser estar aqui na capelinha fazendo um bocadinho de oração, pois são bem-vindos. Sexta-feira Santa, às 3 da tarde, temos a celebração da Paixão em francês e português. A vigília pascal, no sábado santo, é só em francês. É às 7h30. E no domingo de Páscoa temos a missa, como habitualmente, às 11h45. Oremos. Olhai dignamente, Senhor, para a vossa família, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo se entregou às mãos dos seus inimigos e suportou a cruz. Ele vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado e boa Semana Santa. Vamos em paz, o Senhor nos acompanha. Graças a Deus. Nice.
tua bênção.